Muito bem, já passou um ano desde que eu me mudei de Portugal para o Dubai, que eu mudei-me em setembro do ano passado e acho que já estou credibilizado para conseguir fazer uma review honesta sobre o Dubai, porque lá está, eu vivi lá durante um ano, portanto acho que vos vou dar aqui a opinião honesta e a review certa sobre alguém que passou realmente lá bastante tempo do ano e fazer-vos a review para a malta que está a querer se mudar para o Dubai também, não só por benefícios fiscais, como também pelo lifestyle incrível que o Dubai nos traz. Eu mudei-me em setembro do ano passado de uma terra no centro de Portugal para uma das maiores cidades do mundo, que é o Dubai. E podemos começar por aí sobre o porquê eu ter escolhido ir para o Dubai, sendo que podia ter ido para qualquer outro sítio do mundo ou até mesmo de Portugal. E em primeiro lugar foi a questão de eu querer já sair de casa dos meus pais. Cada vez mais é mais difícil os jovens portugueses saírem de casa dos pais porque lá está tudo bastante caro, as rendas das casas em Portugal são muito altas e um jovem normal português não consegue sair de casa dos pais. Eu sou muito grato por ter feito isso com apenas 20 anos. Vamos lá ver uma coisa, sou da Mialhada, uma terra bastante pequena entre Aveiro e entre Coimbra e estou completamente isolado das cidades grandes de Portugal. E a minha única opção para sair de casa dos meus pais aqui em Portugal seria ir para Lisboa, sendo que tudo o que se passa de praticamente importante em Portugal passa-se precisamente em Lisboa, que é a capital. Agora, será que vale mesmo a pena pagar 2.000, 2.500 euros por um bom apartamento em Lisboa, sendo que posso pagar relativamente o mesmo e vivo numa das cidades mais incríveis do mundo, que é o Dubai, onde comparado a Lisboa, no Dubai há muito menos crime, menos impostos e as oportunidades para uma pessoa como eu, que tem empresas, que é empreendedor, são muito maiores. Por isso seria estúpido eu mudar-me de casa dos meus pais para Lisboa e por isso é que eu fui para o Dubai. E como todas as minhas fontes de rendimento são 100% online, não há de todo um porquê de eu estar preso a Portugal. E o Dubai, acreditem ou não, foi sempre uma das minhas opções, já desde 2016. Eu tinha 13 anos e eu lembro-me de ver um vídeo do Lucas Viegas, que era um youtuber aqui em Portugal, e ele em 2016 visitou o Dubai e eu desde aí, quando tinha 13 anos, como o sonho era ir ao Dubai, eu não fazia ideia dos benefícios fiscais, mas na altura os prédios e isso tudo fascinaram-me bastante, portanto foi desde 2016 que eu tinha a panca que algum dia da minha vida eu iria para o Dubai, vendo no Shopify, não sabia que iria viver lá com 20 anos. Por isso, avançando para 2023, quando eu já fazia algum dinheiro com dropshipping, eu decidi então andar pela primeira vez de avião e fui diretamente para o Dubai, como eu tinha prometido a mim mesmo em 2016. E eu fui lá em 2023 numa de perceber se aquilo era realmente um sítio bom para eu morar ou não. Portanto, eu fui há 3 semanas, tinha 19 anos, fui completamente sozinho durante 3 semanas para o Dubai e consegui perceber que aquilo realmente era para mim. E acho bastante importante para a malta que se quer mudar futuramente para o Dubai ou que tem ideias disso, passar no mínimo 3 semanas, um mês lá para perceber se aquilo é realmente para vocês ou não. Para mim, foi a 100% e continua a ser o lugar que eu gosto mais de passar tempo no mundo, mas para vocês pode não ser. Agora, vamos falar de casas e de habitação. Isto é um ponto bastante importante porque quando vocês não sabem quais é que são as melhores zonas para vocês ficarem no Dubai, isto pode se tornar um pouco confuso. E eu conheço malta que foi ao Dubai e simplesmente odiou aquilo por conta do sítio que eles ficaram durante o tempo que lá estiveram. Portanto, a zona em que vocês ficam alojados vai sim condicionar bastante a vossa experiência, seja como turista, seja como morador. E eu, antes de me mudar para o Dubai, eu fui 2 vezes e testei dessas 2 vezes zonas diferentes. A zona que eu na altura gostei mais foi Emaar Beachfront, que é, portanto, um pequeno ramo antes de começar a florir os ramos da palmeira. Portanto, é ali uma pré-palmeira que vocês têm, porque aquilo é uma zona artificial feita e criada pelo homem, ok? E aquilo, é ainda, sem sombra de dúvidas, uma das melhores zonas que eu acho para vocês viverem no Dubai e eu já estava com a panca de ir para aquele sítio. Depois, quando eu vim realmente para me mudar, em setembro do ano passado, setembro de 2024, eu decidi testar outra zona, mais especificamente um prédio específico na Marina, que é o Address Marina, que foi a primeira casa que o Imane Ghazi ficou quando se mudou também para o Dubai e eu estava com a panca que lá ia ser o sítio que eu ia ficar. Então eu decidi alugar 2 semanas um Airbnb nesse prédio e foi a melhor cena que eu fiz, foi só ter posto durante 2 semanas porque eu odiei aquele sítio. A zona da Marina não foi feita para ter tantas pessoas, sejam 2 da manhã, sejam 2 da tarde, sejam 1 da não sei quem, está sempre muito trânsito, muitos carros e demoram sempre meia hora, 40 minutos só para saírem daquela zona. Portanto, ainda bem que eu não fiquei lá long term. Depois, o prédio também tinha muitas mulheres do job, não era de todo o ambiente que eu queria estar e ainda bem que eu aluguei apenas em Airbnb antes de ter feito um contrato long term. No final dessas 2 semanas aluguei depois mais um Airbnb em Emaar Beachfront, naquela zona que eu vos disse que eu gostava bastante ao pé da Palmeira, e depois avancei sim para um contrato long term nesse mesmo prédio
prédio. E agora, resumindo bastante a história, portanto, eu fechei esse contrato de 1 ano, depois tive alguns problemas com o meu landlord, ou seja, o dono da casa, que era russo, que não são das pessoas mais fáceis para vocês lidarem, e acreditem que vocês vão lidar com bastantes russos se forem para o Dubai. Portanto, com as sanções todas na Europa, eles tiveram que fugir para algum lado. Então, há muitos russos no Dubai, muitos russos com muito dinheiro no Dubai e que são donos de muitas casas e muitos prédios. Portanto, o meu landlord, o dono da casa que eu aluguei durante 1 ano em Amar Beachfront, era russo. Tive alguns problemas com ele e, resumindo, depois acabou por se quebrar o contrato e eu fiquei sem casa long term durante bastante tempo. Portanto, desde setembro até dezembro do ano passado eu estive a viver em Airbnbs. Portanto, tenham mesmo atenção a quem é que vocês alugam as casas, porque muitos dos landlords podem só estar lá para vos roubar o dinheiro e vão ser umas grandes dores de cabeça para vocês. Portanto, avançando, fiquei então de setembro a dezembro em Airbnbs a gastar algum dinheiro, o que não foi nada favorável, mas ajudou-me a perceber um pouco desse game também dos Airbnbs no Dubai. Depois, avançando para janeiro, finalmente arranjei o meu apartamento, que é lá onde eu vivo até hoje, e aluguei então durante 1 ano em Shoba Heartland, que é uma zona perto de downtown, uma zona mais europeia, mais familiar, se nós podemos dar esse nome, porque tem uma escola do UK lá. Portanto, há muitos putos que vivem lá e que vão, muitas famílias com putos que vivem lá e metem os miúdos na escola. Portanto, aquilo é uma zona mais familiar, uma zona mais europeia e isso tudo. Eu decidi ir para lá porque um amigo meu, o Público, muitos de vocês devem conhecer, ele tinha lá uma casa e eu então fui lá um dia e eu gostei bastante. Portanto, decidi então avançar com o contrato de 1 ano em Shoba Heartland. Em relação a preços de casas, vai depender bastante da localização e do tipo de casa que vocês querem. Por exemplo, moradias, vilas, são bastante mais caras, também dependendo da localização, mas vão ter um estilo de vida melhor do que se viverem num prédio, como é óbvio. Mas, resumindo, o que vai diferenciar bastante o preço do sítio que vocês vão viver é, sim, a localização. Eu paguei 120 mil dirhams pelo ano inteiro, portanto, façam aí a conversão. Eu paguei isto por um T1, portanto, está aí a dica. Agora, o custo geral de viver no Dubai vai depender 100% do estilo de vida que vocês querem levar. É muito fácil vocês gastarem bastante dinheiro, há sempre coisas para fazer, há sempre coisas na rua para vocês gastarem o vosso dinheiro. Isto vai depender muito se vocês são pessoas mais de ficar em casa ou se são pessoas mais de estar na rua. Eu confesso que de setembro a dezembro não parei em casa, eu não saí à noite, eu comecei a sair um pouco à noite lá no Dubai, portanto aquilo é um mundo completamente novo e eu confesso que me perdi bastante um bocado de setembro a dezembro. Gastei muito dinheiro completamente à toa, mas também faz parte. Era uma cidade nova, também estava a conhecer um bocado das possibilidades que eu teria naquela cidade. E por isso é muito importante que vocês tenham autocontrole se vocês quiserem ir viver para o Dubai, porque lá está, é bastante fácil vocês se perderem a gastar dinheiro em coisas completamente à toa, a sair à noite, em restaurantes e isso tudo. Portanto, tenham muita atenção e autocontrole, porque facilmente vocês derretem o vosso dinheiro todo naquela cidade. É ridículo. Resumindo, estilo de vida normal, gastos de vida normal, comida, ginásios e etc. É ligeiramente mais caro que Portugal, mas também têm que compreender que vocês estão numa das maiores cidades do mundo e das mais famosas do mundo, portanto é normal que os preços sejam ligeiramente mais caros do que Portugal. Agora, benefícios fiscais, que foi o ponto principal para eu me ter mudado para o Dubai. Realmente ajuda bastante, portanto vocês não terem que estar a entregar metade dos vossos rendimentos ao Estado português, que confesso que não faz grande coisa para ajudar o país, é bastante positivo. E quando me mudei para o Dubai foi mesmo porque já não fazia sentido continuar em Portugal face ao dinheiro que eu estava a ganhar naquele ano de 2024. Para terem noção, em agosto desse ano, portanto um mês antes de eu me ter mudado para o Dubai, foi o primeiro mês que eu tinha feito de lucro mais de 100 mil euros, fiz cerca de 108 mil euros nesse mês de lucro, portanto era completamente irreal e impossível eu depois entregar metade desse valor ao Estado português. Portanto, fui para o Dubai legalmente, ok? Isto aqui não é nada de um esquema ilegal, portanto eu fui, mudei-me, portanto eu vivo fora, ou seja, pago os meus impostos noutro país que não Portugal, ou seja, evita de eu ter que estar a entregar metade dos meus lucros ao Estado português. Se bem que o Dubai é ótimo para vocês não pagarem impostos a título pessoal, mas agora a título empresarial, acima de um X de lucro, no final do ano vocês vão ter que pagar 9% de imposto sobre esse lucro, acima de um X de faturação. O que é um bocado chato, mas há sempre
formas de dar a volta com empresas em outros sítios que não o Dubai, que é o que eu faço, o que me permite pagar sempre 0% de impostos. Tudo legalmente, ok? E a empresa que me ajudou a fazer esta transição para o Dubai foi a GenZone, que é de um grande amigo meu, do Kevin. Eles não estão de todo a pagar para eu fazer esta promoção, mas se vocês quiserem se mudar para o Dubai, eu vou deixar o link na descrição para vocês agendarem reunião com a equipa do Kevin e perceberem se faz sentido ou não vocês virem viver para o Dubai. Eles ajudaram-me com o processo todo, portanto, a ter o visa para mim, portanto, a ter as licenças da minha empresa. Eles não vos dão residência e não vos deixam viver lá se não tiverem um emprego. Por isso, a minha empresa está-me a contratar, por isso é que eu consigo ter os benefícios fiscais e consigo trabalhar lá, porque eu sou empregado da minha empresa. Agora, um ponto bastante importante também, que são os transportes. O Dubai não dá para vocês andarem a pé, porque é muito grande, e dois, porque está muito calor e vocês não conseguem ficar muito tempo na rua a andar a pé, ficam todos suados, é horrível. Por isso, vocês vão ter que obrigatoriamente ter um carro, ou se não têm um carro, vocês vão ter que gastar bastante dinheiro em Ubers e transportes desse género. Só agora, há cerca de um mês é que eu comprei o meu carro no Dubai, vocês todos viram, mas até lá, durante este ano todo, eu estive ou a alugar bastantes carros ou a gastar bastante dinheiro em Ubers. Portanto, tenham isso em mente, que vocês ou vão ter que comprar um carro, ou então a vossa conta ao final do mês de Uber vai ser um bocado chata. Agora, a parte do clima. Esqueçam tudo o que vocês já viram. Se vocês acham que já passaram calor em Portugal, é porque nunca tiveram em agosto no Dubai, como eu tive há um mês atrás quando fui buscar o carro. É completamente insuportável, é desumano estar na rua naquelas condições, e por isso é que toda a gente entre junho e setembro desaparece completamente do Dubai. É um calor mesmo insuportável, e o melhor balanço, que é o que eu faço, é passar o verão todo na Europa e o inverno no Dubai. Portanto, se estiverem a pensar em lá, nem que seja só para fazer turismo, vão sempre entre outubro e maio, é sempre as melhores alturas para irem, porque não está muito calor. Está calor na mesma, mas não está aquele calor insuportável que se passa no verão. Próximo tópico, que é um dos mais importantes, é a religião. E como todos sabem, os Emirados Árabes Unidos é um país 100% muçulmano, e tal como quando alguém de outra religião vem para Portugal, nós esperamos que eles respeitem os valores cristãos, eles também esperam que nós respeitamos os valores deles muçulmanos. Vocês no dia-a-dia não sentem que estão de todo numa cidade muçulmana, porque o Dubai já está bastante adaptado para as pessoas que vêm de fora, mas se vocês forem, por exemplo, para outra cidade, como é o exemplo de Sharjah ou de Abu Dhabi, vocês vão já sentir bem mais acentuado os valores religiosos deles. Por isso, tenham a noção que vocês não estão em Portugal, que estão no Dubai, que estão nos Emirados Árabes Unidos, e que a religião não é a mesma que a nossa, portanto, respeitem a 100%, e é isso. Agora, a qualidade de vida no Dubai é mesmo muito boa. É sem sombra de dúvidas o lugar mais seguro que eu já estive no mundo. Eu deixo a porta da minha casa aberta, deixo o carro aberto, eu tenho a 100% de certeza que se eu deixar uma carteira em cima de uma mesa num restaurante ou no shopping, ninguém vai tocar. Ou seja, é mesmo muito seguro, principalmente para mulheres. Eu em Portugal acho impensável deixar, por exemplo, uma namorada minha andar na rua à noite sozinha, é bastante perigoso. Enquanto se o mesmo cenário for no Dubai, eu não tenho problemas nenhuns em deixar a minha namorada andar sozinha pelas ruas do Dubai, porque eu tenho plena noção que ninguém sequer vai falar para ela, quanto mais tentar fazer alguma coisa de mal. Isso aí não existe no Dubai. Tudo isto porque a lei e a polícia são bastante respeitadas, porque toda a gente sabe que à mínima coisa vão logo presos, e eu acho que ninguém quer estar preso numa prisão no meio do Médio Oriente, portanto toda a gente respeita e teme as autoridades. E por falar em mulheres, muita gente tem a ideia que as mulheres são maltratadas e que não são respeitadas e que não têm direitos no Dubai, o que é completamente falso. As mulheres no Dubai são melhor tratadas e mais respeitadas que na Europa. Elas literalmente vivem como princesas, e podem conduzir, podem vestir o que quiserem. Claramente não vão andar completamente nuas e despidas no meio do shopping. Há que haver um pouco de senso comum, mas sim, Shopify, mas sim, são livres e são livres de fazerem o que elas bem quiserem. Continuando, ruas são completamente limpas, está sempre pessoas a limpar os objetos mais estranhos de sempre, há pessoas a limpar os candeeiros, há pessoas a limpar o chão, literalmente o chão, eles limpam o chão das ruas todos os dias. Um mito que existe é que as pessoas não podem beber álcool, isso é completamente mentira, podem beber álcool e comprar álcool desde que apresentem os documentos certos, em hotéis, em restaurantes e isso tudo, portanto, Próximo ponto
ponto, que também acho que é um dos bastante importantes, que é a dating scene aqui. Portanto, arranjar aqui miúda, eu posso dizer que é um tópico bastante complicado. 90% das mulheres que vivem cá também vêm para trabalhar e não vão levá-las para casa se não houver uma troca de valor entre homem e mulher. Portanto, vocês dão o valor e elas dão o valor delas. Portanto, isso não acontece, é muito raro vocês conseguirem levar uma miúda para casa sem terem que trocar valor. Vocês e ela. Por isso podem ter a sorte de encontrar aqui a mãe dos vossos filhos, mas garanto-vos que é bastante difícil, mas estão à vontade, já. E o último ponto deste vídeo vai ser então o networking, que para mim, é sem sombra de dúvida dos mais importantes no Dubai. Eu acho que é o segundo a seguir aos impostos. Portanto, eu lá encontrei pessoas muito valiosas para mim no futuro, seja em negócios e isso tudo, porque no fundo todas as pessoas que têm dinheiro na minha área, no e-commerce, isso vão todas viver para o Dubai. Tipo, 98% das pessoas que fazem mais de 100 mil euros por mês com e-commerce estão lá a viver e é um hub de pessoas com os mesmos objetivos e com a mesma visão para o futuro, todas concentradas na mesma cidade. Por isso, para mim, no meu modelo de negócio e-commerce, é sem sombra de dúvidas o sítio do mundo em que eu encontrei e continuo a encontrar mais pessoas que fazem o mesmo que eu, para que nós possamos trocar ideias, valores e discutir futuros negócios também. Portanto, é um ótimo ponto o Dubai nesse aspecto. Só a possibilidade de vocês estarem a ir ao ginásio e de verem o Iman Gadzhi ou de verem o Andrew Tate, como já me aconteceu a mim bastantes vezes lá no Dubai, é super poderoso. Eu não quero dizer que vocês vão ser os melhores amigos deles, mas se vocês acrescentarem valor à mesa, eles vão 100% querer falar com vocês, como já aconteceu comigo. Agora, também há muitas pessoas falsas no Dubai, ou seja, falsos empreendedores, falsas gurus, e vocês também têm que ter um pouco de filtros e de conseguirem perceber quem é que é legit ou não, porque há muitos fakes no Dubai. Resumindo, overall, para a minha vida neste preciso momento, tenho 21 anos, não há melhor sítio no mundo que eu possa estar para além do Dubai. Eu acho que fiz sim a escolha certa no ano passado em me ter mudado para o Dubai, apesar de me terem roubado 50 mil euros pelo telefone, apesar de eu ter perdido muito dinheiro em Airbnbs, mas é tudo uma aprendizagem e eu não me arrependo nada de me ter mudado com 20 anos para o Dubai. Eu agora tenho 21, mas whatever. Sou muito grato ao Dubai pelas oportunidades e pelas vivências que aquela cidade já me proporcionou. Fiz muitos amigos novos, conheci muitas pessoas poderosas e que eu vou levar para o resto da minha vida sem sombra de dúvidas. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 10 anos ou 15, mas eu prevejo que eu vou ter sempre pelo menos a minha base no Dubai, apesar de eu poder ir para outros sítios viver, eu vou ter sempre uma casa no Dubai e uma base naquele sítio, que eu adoro bastante, e eu recomendo muito a pessoal que quer sim evoluir na vida. O Dubai é um sítio que vos puxa para cima e que não vos prende à base, como é o caso de Portugal, que não vos deixa evoluir, que não vos deixa crescer como empresários e como pessoas de negócios, face ao Dubai, que vos incentiva a crescer e que vos puxa todos os dias para serem melhores. E eu gosto muito daquilo porque me dá um choque de humildade e de realidade bastante bom. Portanto, eu quando chego lá percebo que não sou mesmo ninguém e que ainda há muitos passos para dar e para crescer, face a outros sítios como Bali, como, não sei, Indonésia, por essas cenas todas que muitas pessoas vão porque conseguem viver à grande de forma barata. Isso aí não é de todo sítio para vocês estarem. Vocês querem ser um peixe pequeno a nadar ao lado de tubarões, não querem de todo ser o maior peixe dentro do vosso aquário em casa. E para quem diz que o Dubai não tem de todo alma e que não tem soul, que não tem espírito, o Dubai tem sim alma, tem sim soul, e a alma do Dubai e o espírito do Dubai é winning, é vencer. E se vocês não se adaptam lá é porque vocês ainda não são merecedores de viverem no Dubai e que ainda não trabalharam bastante. Portanto, trabalhem mais, porque sim, o Dubai é um bom sítio, é um sítio com alma, com soul, mas apenas para quem se esforça e para quem é trabalhador. Portanto, terem a ideia de Bali, da Tailândia e isso tudo da vossa cabeça e trabalhem sim para irem para o Dubai jogarem com os tubarões grandes, porque só assim é que vocês vão evoluir na vossa vida. É isso, malta, está aí o resumo. Espero bem que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.